Saudações, amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Que alegria poder estar com vocês nesse estudo, né, para responder a um vídeo que foi feito esta semana. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo no dia 4 de abril de 2025. Que alegria poder estar com vocês mais uma vez. Meu nome é Leonel Joseph, eu sou professor da mensagem da Vara do Pastor. Eu ensino a mensagem, eu creio que é uma mensagem de Deus. Logo estou me apresentando para saber o que eu vou falar é responder a um vídeo que dois pastores fizeram para tentar esclarecer a origem da mensagem da Vara do Pastor, as doutrinas, enfim. Infelizmente, o pastor que foi convidado, né? O anfitrião fazia a pergunta para ele e ele respondia, mas infelizmente ele passou algumas desinformações que agora eu vou tentar, né, com a ajuda de Deus, com a Bíblia, a palavra de Deus, né, o Espírito de Profecia tentar esclarecer para os irmãos. Tudo no intuito de mostrar os fatos das coisas, os fatos, tá? O título do vídeo que eu vou responder nesse vídeo aqui, o título é Cuidado, eu vou olhar aqui, Cuidado com a infiltração dos davidianos na IASD, na IAS, né? Na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Cuidado, esse é o vídeo que saiu agora esta semana. Bom, eu quero parabenizar também os pastores que fizeram isso. Eu creio que o intuito é para dar um alerta ao povo de Deus, para que não caiam nas falsas doutrinas, nos ventos terríveis de doutrinas que estão soprando em todo lugar, todo lado. Então vocês estão de parabéns. Eu creio que o intuito foi isso. Se o intuito for outro, bom, só Deus e vocês sabem. Mas eu creio que o intuito foi isso, vocês estão de parabéns. Tem que ficar de alerta mesmo quando vem uma nova doutrina, alguém começar a falar coisas que vocês não pregam e que vocês não estão acostumados. É normal e é louvável dar um alerta para o povo ficar, né, sob aviso. Mas só que nesse vídeo o pastor que foi convidado falou algumas inverdades, algumas informações, umas desinformações que eu vou tentar ajudar os irmãos a entender melhor. Esse é o meu propósito, como já falei. Meu nome é Leonel Joseph, eu sou professor, eu ensino a vara do pastor. Tá? Se há alguém para tentar explicar essa mensagem, a origem e tal, aqui no Brasil eu posso, né, eu sou mais indicado porque eu tenho mais experiência. Caso que eu não possa responder algumas perguntas, e tem a sede da mensagem aqui, lá nos Estados Unidos que poderão nos ajudar. Então, esse é meu intuito. Começando com o vídeo. O vídeo é cuidado com a infiltração dos davidianos na IACD. O pastor anfitrião vai fazer algumas perguntas sobre o pastor convidado, que se passa por um conhecedor da mensagem da vara, entende, fez algumas entrevistas, ele leu, então entrou lá no universo ali do davidianismo, e estudou um pouco e tal. E o anfitrião, o pastor com um bonezinho na cabeça, vai fazer pergunta para o outro, né, que se diz conhecedor da mensagem da vara, ok, mas pelo menos estudou, né? Estudou um pouco da mensagem da vara. Logo no início ele já fala uma inverdade, né? uma desinformação, passou uma desinformação para o povo. Ele afirma que o irmão Victor começa a fazer as suas novas interpretações sobre a Bíblia, sobre algumas doutrinas que a igreja já tinha e tal. Nos anos 1929 e 30, ele falou na região de Waco, Texas. Isso é mentira. A mensagem não começou na região de Waco, Texas. Começou em Los Angeles, Califórnia. Foi aí que tudo começou, pastor. Não na região de Waco, Texas. Começou na região de Los Angeles, Califórnia. E depois vai prosseguir querendo falar um pouco sobre a esposa dele, né? A esposa de Victor Utef, né? Que é o mensageiro da vara do pastor. Ele chama a esposa de Clarence. Não é Clarence, é Florence. Se escreve Florence. Florence. Não é Clarence. Então já logo no início eu disse, mas e essas desinformações? Então já começa o vídeo com algumas desinformações. Isso não se vê bem. Ele deveria ter se preparado mais, ou talvez se preparou e se esqueceu, ficou um pouco nervoso, não sei. Mas ele estava passando algumas desinformações, né, sobre a mensagem da vara do pastor, e eu que conheço, né, os fatos, né, porque faz anos que estou estudando essa mensagem, eu estou aqui para esclarecer essas desinformações.
No minuto 10 e no minuto 11, ele vai dizer que a mensagem é contra a Igreja Adventista. Outra terrível desinformação. Isso é mentira. A mensagem da vara do pastor não é contra a igreja. A mensagem deixa bem claro que a Igreja Adventista é a Igreja do Senhor. Mas a mensagem corrige as apostasias que aparecem na igreja, que estão na igreja. Mas não somos nós que dizemos que a igreja tem apostasia. A igreja está na apostasia. É o próprio Espírito de Profecia que os próprios pastores dizem, crer, né? O Espírito de Profecia diz em Testemunhos para a Igreja, volume 5, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 217, página 217, diz que a igreja está em constante apostasia e está retrocedendo rumo para o Egito, que é o mundo, que simboliza o mundo e os seus prazeres. E quem que está feliz com essa situação? Satanás, na mesma página, Testemunhos, volume 5, página 217. Satanás e os pastores que pregam o eu, porque os testemunhos não são lidos nem apreciados. Então, aqui vemos que a mensagem não é contra a igreja, é contra as abominações que membros e líderes muitas vezes praticam. Agora, se um pastor tem um problema com isso, bom, ele está tendo um problema não contra nós, ou contra o autor da vara, ou contra a própria vara do pastor, está tendo um problema, está se levantando contra o que Deus diz. E é um fato que a igreja está nessa situação. É terrível, é lamentável. Então, mais uma desinformação terrível dizendo que a igreja, a mensagem é contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia, contra seus líderes, contra a Igreja Adventista corrompida, enfim. A mensagem da vara do pastor não é contra nenhuma denominação. Primeiro, vem para acordar os fiéis na Igreja do Senhor, prepará-los para o grande e terrível dia do Senhor, e essa mesma mensagem vai ser levada no alto clamor para as outras igrejas. Então, não é contra nenhuma denominação, por favor. Não fala essas coisas. Não fale isso. No minuto 12, o pastor convidado, né, a uma pergunta que fizeram para ele, ele vai falar outra gigantesca mentira e grotesca, uma mentira terrível. Ele diz que a literatura da vara, a mensagem da vara do pastor não tem base na literatura bíblica. Isso prova por si só que ele não leu a mensagem. E não leu. Então ele se passou por um conhecedor, alguém que já leu, que estudou, e quando na verdade não leu. Porque se tivesse lido, ele ia dizer que sim, a mensagem usa muito a Bíblia, tem muita base na literatura bíblica, mas eu não concordo com a interpretação dele. Isso é a verdade. Se ele tivesse falado isso, ia dizer, olha, cara, esse pastor leu mesmo, ó, porque a vara usa muito a Bíblia. Mas ele diz que não tem base. Ele falou aí, no minuto 12. Essa é mais uma prova, né, que mostra que ele não leu a mensagem. Ou se leu, esqueceu, ou não prestou atenção. Porque a mensagem usa muito a Bíblia. E a parte que mais usa é na mensagem do reino. Jeremias 23, Jeremias 30, Jeremias 31, Jeremias 51, Isaías 2, Isaías 11, Isaías 49, Isaías 60, Isaías 66, 65, enfim, Isaías 11 que fala do segundo êxodo. Gente, a mensagem usa assim a Bíblia, e muito. Agora, as pessoas podem não concordar com a interpretação que o irmão Victor passa. Isso eu entendo. E também nós não podemos obrigar que as pessoas concordem. As pessoas são livres. Pode discordar, dizer, olha, eu não concordo com a interpretação dele. Mas dizer que não usa a Bíblia é prova que ele não estudou a mensagem. Ele não estudou, ou se estudou, não entendeu nada. Porque essa mentira aí no minuto 12 é gigante, é grotesca. Dizer que a mensagem não tem base na literatura bíblica. No minuto 13, ele diz, ele estava lendo uma suposta fonte ali, né? Dizendo que Victor havia recebido luz sobre o reino intermediário, que nem os escritos da Bíblia, nem o Espírito de Profecia sabiam. Quanta mentira! Se o reino intermediário, que é pouco antes da volta de Jesus, o texto que mais, o assunto que mais usa a Bíblia é o assunto do reino. Como que não, os profetas não sabiam? Mais uma prova que ele se passou por alguém que estuda, que sabe e tal, e quando na verdade não entendeu nada ainda. Ele tem que estudar. Ele precisa estudar. Ele precisa. Então, como que não que os profetas não haviam recebido luz e que Victor tinha recebido? Como? Qual é a base disso? Qual é o texto disso aí? Cadê? Cadê essa informação? Onde tem essa informação? Prova.
que eu recebi tanta luz que os profetas não tinham recebido. Quando o próprio Victor sempre diz que a base da mensagem é a Bíblia, os profetas da Bíblia, Jeremias, Isaquias, Jeremias, Zacarias, Isaías, enfim, todos os profetas e os escritos do Espírito de Profecia. É isso que diz, né? Isso que ensina, ele ensina isso, irmãos. Então, querido pastor, eu acho que o senhor precisa fazer mais uma pesquisa, talvez programar uma entrevista comigo, né? Não com pessoas que estão começando, pessoas que ainda não sabem bem a mensagem, não conhecem bem a mensagem. Faça, eu sou um dos representantes legais da mensagem da Vara do Pastor aqui no Brasil. Um dos representantes, então, e eu conheço, eu sei inglês, posso ir nas fontes originais, se o senhor quiser. Então, assim, porque nós somos irmãos, porque, olha, hoje o senhor está fazendo esse vídeo tentando ajudar, né, ajudar os irmãos da Igreja Adventista para não cair na suposta heresia da Vara do Pastor, mas as coisas podem mudar também. Igual Paulo, quando descobriu, né, quando caiu do cavalo, né, caiu do cavalo e percebeu que realmente que Jesus é o Salvador do mundo, ele se tornou um dos mais ferrenhos defensores da fé cristã. Então, eu não vejo o senhor, né, mesmo discordo com o que o senhor falou aí nesse vídeo ali, discordo, né, com algumas coisas, ou com a maior parte das coisas que você falou nesse vídeo, né, mas eu não te vejo como um inimigo, alguém que está perseguindo, porque na verdade ele não está me perseguindo, né, porque a verdade do Senhor prevalece acima de qualquer um de nós. Nós seres humanos somos muito pequenos para tentar atrapalhar a poderosa mensagem de Deus. Ninguém atrapalha a mensagem de Deus. A verdade de Deus prevalece acima de qualquer um. Então não vejo o Senhor como um inimigo, ou como alguém que está me perseguindo. Olha, me está me perseguindo. Não, não, não. Eu vejo alguém que até hoje não entendeu a mensagem da vara, não leu ainda, né? E precisa ler, precisa estudar mais. E, por favor, nas suas palestras, não fale isso. Isso é mentira. Dizer que a vara não tem base na literatura bíblica, é uma clara mentira. Isso, e o Senhor é ungido do Senhor, né? Ungido do Senhor, é pastor da igreja, não pode estar falando essas coisas, porque o povo te coloca num patamar, né, em alta estima. E aí, quando você começa a falar essas inverdades, e o povo vai descobrir que são inverdades, vai perder credibilidade diante do povo. E não faça isso nas redes sociais. Sou obrigado de responder esse vídeo nas redes sociais para tentar amenizar o dano que vocês estão fazendo ali. E não tenho prazer fazer isso. E não vejo também vocês dois aí, esse vídeo como meus inimigos, me estão me atacando. Não, 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 porque eu estou tranquilo. A verdade vai prevalecer, igual que muitos evangélicos atacam a igreja adventista. Nem por isso a igreja adventista deixou de crescer, nem por isso a igreja adventista caiu. Não, não, não. É a igreja do Senhor, e se a mensagem da vara do pastor é a verdade do Senhor, como creio que é a verdade do Senhor, não existe homem, ser humano, para tentar ferir a mensagem do Senhor. Não podemos ferir a verdade de Deus. Podemos estar contra, combater, né? Como Paulo combatia. Mas ferir ou atrapalhar e tentar derrubar a verdade, ser humano não derruba a verdade do Senhor. Nem você, nem eu. Então, não veja também esse vídeo como ataque, eu só simplesmente estou corrigindo algumas coisas com muito amor e com muita delicadeza, porque eu não quero ofender ninguém também, né? Porque ninguém quer ser ofendido, né? Ok? Enfim, o senhor estava lendo uma fonte fictícia, uma fonte que não existe, dizendo que Victor Rutef tinha recebido luz, mais luz do que os próprios profetas sobre o assunto lá do reino, né? O reino intermediário, que nem os escritos bíblicos recebiam, nem Ellen White. Isso é mentira. Victor Rutef não falou isso. Ele sempre nos leva para os profetas, primeiro para os profetas, depois para os escritos de Ellen White. No minuto 28, segundo 50, o pastor anfitrião fez uma pergunta aí sobre a pedra de Daniel. Só que ele não usa a pedra de Daniel, ele usa a rocha de Daniel. O pastor anfitrião. Aí o pastor, né, o senhor pastor convidado, suposto conhecedor da vara do pastor, aí vai tentar responder com a mesma ideia dele, rocha de Daniel. Só que não é rocha de Daniel. Não sei se eu estou lendo bem, mas Daniel não fala de rocha de Daniel. Daniel fala da pedra, né? Da pedra. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos em Daniel. Porque é a primeira vez que eu estou ouvindo isso aqui. Mas vem cá, rocha de Daniel eu nunca vi. Vamos lá, Daniel 2, em qualquer Bíblia até atualizada, eu creio que tem uma atualizada aqui. Porque geralmente o povo da igreja usa a atualizada. Vamos na atualizada? Eu tenho aqui a atualizada, eu tenho todas as Bíblias aqui atualizadas, NVI. Vamos ver na atualizada.
Nova Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada. E vamos ver o que diz aí. Vamos ver o que diz. Nova Almeida atualizada. Porque é a primeira vez que eu uso essa expressão, rocha de Daniel 2, né? Fiquei impressionado, né? E eu vou tentar explicar por que seria que estão mudando, né? Daniel 2, Daniel 2, Daniel 2, 34, diz assim: Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada. Então foi uma pedra, né? Uma pedra. Daniel, no capítulo, no verso 45, 35, no verso 35 diz: mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. No verso 45, assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra. Então eles estão falando de uma pedra. Isso é a Nova Almeida atualizada. Na NVI igual, pedra. Vamos ver na NVI. Será que na NVI fala de rocha? Será que estão mudando também na NVI? Vamos ver. Não é rocha, é pedra. Vamos deixar que seja pedra. Não mudem a palavra de Deus. Não podemos estar mudando a palavra de Deus. Daniel 2, 34. Na NVI. Estou usando as Bíblias que geralmente vocês usam. NVI, a Almeida atualizada. Enquanto estavas observando, uma pedra foi cortada. Então, verso 35. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se. Estou olhando na NVI. E no 45 vai dizer: Este é o significado da visão da pedra que foi cortada de uma montanha sem auxílio de mãos. Então, realmente, fala de pedra. Mas, curiosamente, pela primeira vez, no capítulo, perdão, no minuto 28, vocês estão falando de rocha. Ei, pastor, me explica da rocha ali de Daniel 2. Não rocha, é pedra. Por quê? Porque, segundo a interpretação de vocês, essa pedra é Jesus. Então, Jesus é a rocha. Então, bora já mudar, Daniel? Vamos fazer uma pequena mudança, uma pequena adulteração? Em vez de dizer pedra, vamos colocar rocha, porque essa pedra é Jesus logo, né? Segundo vocês. Então, é Jesus, então, em vez de dizer pedra, vamos dizer que a rocha foi cortada. A rocha foi cortada do monte e a rocha se tornou um grande monte. Isso é muito triste. Isso é um deliberado intento de adulterar as próprias palavras de Daniel. Isso é grave. Para um pastor, sim, é grave. Nesse caso, para vocês dois. Tanto aquele o anfitrião de chapeuzinho, que fez a pergunta para ti, o conhecedor, né, o pastor que está... Porque esse vídeo é exatamente dirigido para o irmão o pastor irmão, né, que tentou, né, apresentar alguns fatos sobre a mensagem da vara do pastor e acabou se atrapalhando muito. Nós só fazemos esse vídeo para tentar corrigir. Então, realmente, não é rocha, é pedra. É pedra. Ok? Aí, vamos fazer uma pequena explicação. Essa pedra, vocês dizem que é Jesus na sua volta. Vamos ver quando que essa visão se cumpriria. Daniel 2:28 diz assim: Porém, há um Deus no céu que revela segredo e dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O teu sonho e as visões de tua cabeça sobre a tua cama são estes. Quando que ia cumprir o clímax da visão? Nos últimos dias, nos dias de hoje. É o clímax. O que vai acontecer nesse final, nesses últimos dias? Verso 34. Tu viste até que uma pedra foi cortada sem mãos, a qual golpeou a imagem sobre os seus pés, que eram de ferro e barro, e o quebrou em pedaços. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram quebrados em pedaços juntamente, e tornaram-se como a palha das eiras do verão. E o vento os carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado para eles. E a pedra, Daniel está dizendo pedra, não rocha, e a pedra que golpeou a imagem tornou-se um grande monte que preencheu a terra toda. Claramente vemos que na última parte da visão, que ele diz que nos últimos dias, verso 28, ia acontecer esse evento. Agora Daniel vai explicar no versos 44 e 45. E nos dias desses reis, nos dias dos reis dos dedos, o Deus do céu irá erguer um reino, o qual nunca será destruído, e o reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá
todos esses reinos e permanecerá para sempre. Assim como tu observaste que a pedra foi cortada do monte sem mãos e que ela quebrou em pedaços o ferro e o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez conhecido ao rei aquilo que acontecerá doravante, e o sonho é certo e a sua interpretação correta. Claramente vemos que nos últimos dias, nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino, e irá erguer um reino. E esse reino é a pedra. E a pedra, sendo cortada do monte, bate a estátua e se torna outro grande monte. Então, a pedra foi cortada de um monte e a pedra, aqui na terra, não voando, aqui na terra, torna-se outro grande monte. Bom, a interpretação que eu ouvi no vídeo diz que essa é a volta de Jesus. Ok, vamos supor que é a volta de Jesus. Então, Jesus volta, ok? Nos dias desses reis, né? Volta, ele estabelece o reino. E que quando a pedra bate a estátua, e a pedra aqui na terra enche toda a terra. E o Senhor diz, o pastor que, um convidado diz que isso é a eternidade. Onde está isso? Grande monte que enche toda a terra, a eternidade. Cadê o verso bíblico? Não existe. Monte nas profecias muitas vezes se refere à casa de Deus, seu povo. Sim, o povo, não eternidade. Não existe texto bíblico para isso. Aí sim, a sua resposta não tem base. Aí sim, a sua resposta não tem base. A vara sim tem base. Pelo menos nisso aqui temos base. E em outros assuntos temos muita base bíblica, muita. Mas a sua resposta não tem. Monte não é eternidade. Monte não significa eternidade. Ok? Vamos em Isaías 56. Isaías 56, vamos ver o que diz aí. 56. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui falando do monte. Que qualquer adventista conhece. 56, verso 7. A eles os levarei ao meu santo monte. Os farei alegres em minha casa de oração. As ofertas queimadas oferecidas por eles e seus sacrifícios serão aceitos sobre o meu altar, porque minha casa será chamada uma casa de oração para todos os povos. Monte aqui é a casa de Deus. Salmo 15 vai dizer, quem subirá no teu santo monte? Aí sim temos base. Salmo 15. Quem subirá, quem habitará, Senhor, no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Tabernáculo, santo monte, casa de oração. Santo monte, aqui nesse contexto, é a casa de Deus. A pedra foi cortada da igreja, do monte. E a pedra cresce e torna-se um grande monte. Um grande reino, um monte de gente. Um grande reino. Quando? Nos últimos dias. Agora, na volta de Jesus, ele não vai estabelecer nenhum reino aqui. Em vez de encher a terra, encher toda a terra, ele vai esvaziar toda a terra. Ele esvaziará toda a terra, levando o seu povo para o céu. Levando todo o seu povo, aqueles mortos que ressuscitam, os vivos serão transformados em um fechar e abrir de olho, né? E seremos levados, arrebatados para encontrar-nos com ele nos ares. E os ímpios serão aniquilados com a sua presença. A terra ficará esvaziada dos habitantes, ficará só com os demônios de Satanás por 1000 anos. Quando? No último dia da história da terra, no último dia, João capítulo 6, no dia da ressurreição, João capítulo 11, no último dia. Mas agora Daniel diz que esse reino será estabelecido nos últimos dias, nos dias desses reis, e que ele cresce, o reino cresce. O reino é a pedra. Se essa pedra é Jesus, então Jesus tem que vir nos últimos dias aqui, né? Ele estabelece o reino, ele enche a terra. É isso, né? Mas na sua volta ele não encherá a terra, ele vai esvaziar a terra. Agora, pode discordar, tudo bem, pode discordar, mas não deixa de ser um fato, que Jesus voltará e vai esvaziar a terra. E a pedra, nos dias desses reis, não depois dos dias deles, mas nos dias desses reis, nos últimos dias, ela vai encher a terra. Vai. Não depois, mas
Não antes dos dias desses reis, mas nos dias desses reis. Nos últimos dias, Deus vai fazer isso. Você acredita nisso? Não. Eu creio que tem que mudar a sua posição. Jesus não vai encher a terra. Jesus vai esvaziar a terra. E até só o reino vai ser estabelecido em todo o mundo só depois da aniquilação dos ímpios. Depois da aniquilação dos ímpios, depois do milênio. Ressuscitam os ímpios na terceira vinda de Jesus e um tempo depois eles serão julgados e aniquilados. Então, Daniel diz nos dias desses reis. Então, vamos ficar com o que diz Daniel. Nos dias desses reis, Deus irá erguer um reino, o reino da pedra. Mas a questão foi tão grande que vocês tiveram que mudar, né? Em vez de falar mais a pedra, vocês estavam dizendo a rocha. Não existe rocha aí no texto. Foi uma invenção de vocês. Foi uma invenção. Me desculpa falar isso. Foi uma invenção. Invenção. Uma tentativa deliberada de adulterar o texto. Alguns vão invocar, aramaico diz isso, hebraico dá a intenção que é uma rocha. Não. As Bíblias, todas elas, inclusive as Bíblias modernas, NVI, atualizada e tal, estão dizendo pedras. Pedra, a pedra. E vocês estavam dizendo pedra, rocha, tentando confundir o texto. Não confunda o texto. O propósito de um pastor é para esclarecer, não para confundir mais a mente das pessoas, é esclarecer. Ok, no minuto 36, o pastor que foi convidado, ele citou Mateus 7, querendo dizer que Jesus deu uma missão para os 12 lá, para Israel e tal. Mas em Mateus 7 não tem missão para Israel, mostrando a grande comissão, que Victor, segundo ele, Victor se deu a tarefa de que Deus enviou ele para fazer uma obra em Israel, citou Mateus 7. Mas não é Mateus 7. Eu creio que na sua pressa, citou Mateus 7, quando na verdade era Mateus 10, capítulo 10, versos 5 e 6, que eu vou ler aqui. Estes 12 enviou Jesus dando-lhe ordens, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, e não entreis em nenhuma cidade samaritana, ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, se a vara do pastor usa esse texto, mostrando que, antes de enviá-los para a grande comissão, foram enviados para tentar resgatar, trabalhar primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para os judeus. Isso é claro. E tem um paralelo. Do que adianta ir fazer grande comissão, enche a igreja de gente, e quando as pessoas entram na igreja, vem um monte de coisa que escandalizam os próprios novos conversos. Então, temos que preparar a casa antes de poder entrar e encher a igreja com a grande multidão. Mas é isso também que diz o Espírito de Profecia, Conselho sobre o Regime Alimentar, página 455, que Deus hoje não está operando para encher a igreja de muitos membros por causa de membros mais antigos que alguns deles nunca se converteram e os que uma vez se converteram voltaram para trás. E que esses membros, estou parafraseando o texto, e que esses membros não convertidos iam escandalizar os novos, iam anular a mensagem de Deus nos novos conversos. Então há um problema na igreja hoje que impede que Deus trabalhe para encher a igreja hoje de muitos membros. Então, irmão, o pastor aí se atrapalhou ali, dizendo que é Mateus 7, mas não é Mateus 7. Isso está no minuto 36, no segundo 27, 28, 30, por aí, né? Você pode conferir. Pastor, não é Mateus 7, é Mateus 10. Mateus 10 que tem essa comissão. A grande comissão, Mateus 28, e a pequena comissão para os discípulos trabalhar para as ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus capítulo 10, versos 5 e 6. Bem claro. Também o pastor convidado se atrapalhou muito, dizendo, no minuto 37, a partir do segundo 38, ele diz que os davidianos pregam que vão pregar para os de fora só depois do alto clamor. Só vai acontecer depois do alto clamor. Que a pregação para os de fora só acontecerá depois do alto clamor. Como diz no minuto 37, segundo 38. Não é depois do alto clamor. É durante o alto clamor.
Pregaremos para os de fora durante, não depois, é durante. E também o Senhor entrou em contradição consigo mesmo no minuto 48, porque no 48 você vai dizer que a vara ensina que haverá pregação, o alto clamor, pregação da grande multidão, pregação para os de fora, no alto clamor. No alto clamor, ou seja, durante o alto clamor, no minuto 48, sim, é verdade. Pegaremos, sim, o alto clamor para os de fora, sim, no alto clamor. Aí no minuto 37 o Senhor se contradiz dizendo que só acontecerá depois do alto clamor. Talvez foi um, foi um errinho, né? Um erro, né? Mas isso é muito importante, porque quando você vai fazer um vídeo para esclarecer, tem que ter cuidado com as palavras, saber explicar, vai nas fontes, fala com as que realmente entendem o assunto sobre, nesse caso, o assunto da vara do pastor. Ok, continuando. No minuto 39, segundo 30. Olha só o que diz aqui. Falou outra falácia. Tenta dar uma ideia de que queremos fazer alguma separação, que a separação só Deus que vai fazer. A vara do pastor deixou bem claro que a separação são os anjos de Deus que vai fazer. Nós estamos bem claro, bem cientes sobre isso. Bem cientes. Os anjos de Deus farão a separação entre trigo e joio. Porque nós não sabemos quem é quem. Nem sabemos as pessoas. Muitos irmãos que estudam a vara do pastor, a mensagem, né? Talvez não são selados, porque temos que produzir o fruto do Espírito Santo. Precisamos viver essa mensagem que pregamos. Precisamos dar o fruto do Espírito. Precisamos ter o caráter de Cristo. Precisamos crer em toda a palavra que sai da boca do Senhor para sermos selados. Claro, precisamos viver a mensagem. Não é só dizer, vara do pastor, mensagem de selamento, selamento. Não. Tem que viver. Tem que viver. Então a separação só Jesus vai fazer com seus anjos. Então não sei onde tirou, o que quis dizer, né? Tenta passar a ideia que vamos fazer alguma separação entre trigo e joio, que nós, né, vamos fazer, né? Não, a vara ensina que não. A vara mostra claramente que os anjos de Deus que vão fazer isso, e ele usa Ezequiel capítulo 9. Ok? Nos minutos 40, 50, 51 e em diante, vai tentar falar sobre a dispersão. Claro, a dispersão, as 12 tribos estão dispersas, e a Bíblia deixa bem claro. Deixa bem claro isso. Se há uma coisa que a Bíblia deixa bem claro, que as 12 tribos de Israel não são extintas, embora alguns teólogos eles tentam em vão dizer que são extintas, não são extintas. Isso é uma ideia, um ensinamento antibíblico. Isso sim não tem base na literatura bíblica, não tem base. Tentar a ideia de, né? No caso, os senhores nesse vídeo não falaram que as tribos foram extintas. Já li alguns teólogos, né, que dizem que essas tribos das 10 tribos lá de Samaria foram extintas. Isso não tem base na Bíblia. O pastor aí tentou falar sobre a dispersão. E como eu vi que o senhor ficou um pouco atrapalhado nessa questão da dispersão, eu vou ler alguns textos bíblicos que prova que sim, são dispersos as 12 tribos. Pode ser que você seja um deles, né? Quem sabe? Ou eu, não sabemos, nós não sabemos. Mas são dispersos. Claro, são dispersos, nos 4 cantos da terra. Primeiro texto, Tiago capítulo 1, verso 1. Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas no exterior, saudações. Tiago está cumprimentando eles, as 12 tribos. Não, aqui, irmão, as 12 tribos ali simboliza o povo cristão, todo o povo de Deus. Tiago diz as 12 tribos que andam dispersas. Ele não falou aos 12 apóstolos que andam por aí. As 12 tribos ele falou que andam dispersas. Agora, o companheiro de Tiago, outro profeta, porque ele também é um homem inspirado, outro profeta vai confirmar o que ele falou. Menos de 2000 anos atrás, Tiago falou que estão dispersas. Agora, Isaías, 2800 anos atrás, porque Isaías escreveu no 8º século antes de Jesus, Isaías vai confirmar o que Tiago falou. Uau! Que ensinamento bíblico! Como que a vara não tem base na literatura bíblica?
Então eu creio que o pastor precisa ler outra vez as literaturas, conferir e estudar com mais cuidado antes de fazer antes de dar palestra sobre a vara do pastor, tem que estudar de novo. Tem que ver que realmente a vara do pastor tem muita base bíblica. Pode ser que algum pastor não concorde com a interpretação, tudo bem, ele tem seu direito de discordar, igual que eu tenho meu direito, se uma coisa não está na Bíblia, eu não posso acreditar, eu não vou acreditar. Meu direito de crer na palavra de Deus. E também é o direito de qualquer pessoa de crer ou desacreditar ou não crer. Crer ou não crer. Ok? Isaías vai dizer a mesma coisa sobre a dispersão, que está nos minutos 50 em diante, né? 49, 50 em diante. Ok. Olha só o que diz. Isaías 11. Isaías 11. E acontecerá naquele dia que o Senhor colocará sua mão novamente, uma segunda vez, para resgatar o remanescente do seu povo, qual sairá da Síria, do Egito, e de Patros, e de Cuxi, e de Ilão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. Ele, o Senhor, erguerá uma bandeira para as nações. Olha só que vai erguer uma bandeira. Essa mesma bandeira é Jesus, que é no verso 10. Naquele dia haverá uma raiz de Jessé, que é Jesus, a qual erguerão como uma bandeira. Jesus é essa bandeira. Então tudo isso tem que se cumprir durante a era messiânica, durante o tempo da graça. Então não é uma profecia clássica para o antigo Israel, como alguns teólogos querem nos ensinar, que nós não aceitamos isso. Dizendo que, Isaías, profeta clássico, já para o antigo Israel. Aqui, a bandeira que é a raiz de Jessé é Jesus. E o Isaías é o profeta do Evangelho. Profeta do Evangelho, falou sobre a dispersação cristã. Sim. E Isaías 11 está provando isso. Era cristã. Oh, aleluia! Verso 12 diz: E ele erguerá uma bandeira para as nações, e reunirá os desterrados de Israel, e ajuntará os dispersos de Judá, desde os 4 cantos da terra. Os desterrados de Israel são as 10 tribos de Efraim, e os dispersos de Judá são Judá e Benjamim. As 10 tribos que Efraim dominava em Samaria, e as 2 tribos, Judá e Benjamim, que estavam em Sião, em Jerusalém. Onde estão eles? Nos 4 cantos da terra. Segundo Tiago, onde estão eles? Dispersos no exterior. Então a Bíblia prova que estão dispersos. E Deus promete reuni-los. Deus vai reuni-los. E como que vai reuni-los? Verso 15 e 16, Isaías 11. E o Senhor destruirá completamente a língua do mar egípcio, e com seu poderoso vento, ele sacudirá sua mão sobre o rio, e ferirá nos seus 7 número simbólico, número completo, 7 riachos, e fará homens atravessá-lo a pé enxuto. Deus promete que vai fazer o seu povo voltar e vai fazer coisas sobrenaturais para fazer com que eles voltem para a terra dos seus pais. Eu vejo num vídeo que o pastor tentou, não sei qual foi, porque ele estava fazendo essas perguntas, como que eles vão lá, como que vão voltar para Jerusalém, como que vão voltar, mostrando, no meu ver, isso é na minha opinião, mostrando uma certa incredulidade com as suas perguntas e tal, e como se fosse um incrédulo que não crê no poder de Deus. Eu creio que certas perguntas um pastor deve, né, evitar fazer, porque quando nós pregamos que Jesus vai voltar e vai levar todos os seus santos para o céu, os incrédulos começam a dizer: como que eles vão subir? Como é assim? Eles vão voar? Como que é? Tentando zombar de nós. Zombar da nossa santíssima fé que Jesus vai arrebatar a sua igreja e levá-lo para os céus. Os incrédulos não creem muito nisso aí. Não creem. Isso é bobagem para a mente secular. Isso não tem lógica. Então eu vejo nas suas perguntas, na sua abordagem, estava fazendo algumas perguntas. Ei, me diga, como que eles vão subir? Como que é? Não sei se foi uma pergunta para suscitar incredulidade ou zombaria. Eu não sei, Deus, o Senhor e Deus sabe. Mas Deus vai fazer milagres. Lembra que os egípcios eram incrédulos? Mas os egípcios veem o primeiro êxodo e Deus fez um caminho. Deus fez uma estrada do meio do mar. E durante 40 anos fez chover maná para alimentar o seu povo. Não durante 40 meses, 40 dias, 40 anos. 6 dias por semana, excetuando o sábado. E na sexta-feira, dupla porção. Temos que ter cuidado. Deus
é o Deus Todo-Poderoso. E o que ele promete, ele faz, ele cumpre. As pessoas podem duvidar, podem tentar nos zombar das suas promessas, dizem que isso não vai ser assim, são profetas clássicos. Olha, esse aqui, Isaías 11, é uma profecia messiânica do Messias, a raiz de Jessé, que nasceu da linhagem davidiana. Por isso o nome Davi tem muita importância na Bíblia. Jesus nasceu na linhagem davidiana. Podem tentar colocar o nome davidiano como satânico, algo, meu Deus, algo de demônio, cuidado. Gente, Davi é o ancestral de Jesus. Jesus mesmo vai dizer isso, então é honra também. Alguns pais colocam o nome dos seus filhos como Davi, como uma inspiração bíblica. Colocam o nome dos seus filhos Davi, uma inspiração, um nome, um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas era alguém que cria na palavra de Deus, confiava no Senhor e quando errava, confessava seus pecados, Salmo 51, e voltava a andar com Jesus. E ele teve honra de ser descendente, de ser o ancestral de Jesus. Por isso Jesus é da linhagem davidiana. Apocalipse, capítulo 22, verso 16. É uma honra. Então, o nome Davi, davídico, davídica, davidiana, não tem nada a ver com Satanás. Não é coisa do diabo. Oi, cuidado com davidianos. Pô, tomara que eu fosse um verdadeiro davidiano. Tomara. Ah, não, irmão, não fala isso. Meu Deus, que coisa. O quê? Ter vergonha do ancestral de Jesus, Davi? A raiz de Jessé, Isaías 11, verso 10? Que saiu, Isaías 11, verso 1 também? E sairá um ramo do tronco de Jessé e um renovo se brotará das suas raízes. Ok, as pessoas vão dizer, não, nada a ver, nada a ver. Tudo bem, nada a ver, igual os judeus. Eles viram todas as provas da messiandade de Jesus, todas elas. Aí dizer, não, nada a ver, esse cara é um impostor, olha, é rachado como ele, vem da Galileia. Esse cara não era o carpinteiro? O filho do carpinteiro? Ele é o Messias? Esse pobre? Ele? Não, não pode ser. Ai, que repugnância. Aí esse não, esse não. É, hoje o nome Davi, davidiano, pode significar Satanás para alguns, né? Davidianos, cuidado, são do diabo. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá, tudo bem. O tempo dirá. O tempo dirá. Lembra que no início o nome cristão era sinônimo de malfeitores, pessoas ruins, pessoas do diabo, etc. Porque é assim que os judeus espalharam o nome de Jesus como um grande malfeitor, um grande impostor. Aqueles que carregavam o nome Cristo, cristão, era visto como pessoas, né, sem classe da sociedade, o lixo da sociedade. Por isso eles matavam os cristãos, porque levavam o nome de Cristo. Então, pode ser que hoje, né, está acontecendo alguma coisa similar, né? Por causa do nome Davi, davidiano, etc. Bom, é vocês que sabem, irmãos. Mas que está na Bíblia, está. Que Deus vai reunir o seu povo, vai. Que o povo está disperso nos 4 cantos da terra, a Bíblia diz que está, a história prova que está. 10 tribos foram levados pelos assírios, depois Babilônia destruiu Judá e Benjamim, depois os romanos também que acabou de destruir no ano 70. Então, o povo de Deus está espalhado. Não precisa ser um grande teólogo, um PhD, um grande arqueólogo. Não. O povo está disperso. E o que diz a Bíblia? Deus vai reuni-los nos últimos dias. Ah, eu não acredito. Ok, tá. Seu direito de não acreditar. Mas, por favor, deixa-me acreditar. Eu quero acreditar no que diz a palavra de Deus. Eu quero. É meu direito. No minuto 52, afirma que Victor Utef aplicou Ezequiel 9 para a igreja adventista. Mas quem foi a primeira pessoa que fez isso? A primeira pessoa foi James White, fez isso também. E depois Ellen White fez isso, aplicando o cumprimento do Ezequiel 9 para a igreja do Senhor, o povo de Deus. Aplicou sim. Então, se você acusa Victor Utef por aplicar Ezequiel 9, se cumprindo na igreja do Senhor, na denominação do Senhor, você também tem que se levantar contra Ellen White, porque Ellen White fez a mesma aplicação. Ó, irmão, cuidado, agora você está acusando Ellen White de uma coisa que ela nunca falou. Que ela nunca falou?
Eu vou num texto que o pastor convidado recebeu de alguns dos nossos estudantes. Ele recebeu esse texto, ele leu o texto, não sei se acredita, mas eu vou ler mais uma vez. Esse está. Materiais de Ellen White sobre 1888. Sobre 1888. De Ellen G. White, 1888 Materials. Qual a página? Página 1303. Página livro. E o ano 1894. 1894. Na data de 27 de outubro. Olha só o que diz. Nós estamos entre os perigos dos últimos dias. O tempo logo virá quando a profecia de Ezequiel 9 será cumprida. Essa profecia deveria ser estudada cuidadosamente, porque se cumprirá a letra. Estudai o 10º capítulo, que representa a mão de Deus, que, como no trabalho, trazendo método perfeito e funcionamento harmonioso em todas as operações dos seus instrumentos preparados. O 11º e o 12º capítulo deveriam receber atenção crítica e cuidadosa. Estas profecias devem ser estudadas de joelhos diante de Deus. Como devemos estudar Ezequiel 9, Ezequiel 10, 11, 12? De joelhos. E Ezequiel 9 vai se cumprir como? A letra. Agora você vai ouvir alguns que vão dizer, não, Leonel, não. Os pastores dizem que Ellen White e os historiadores, os comentaristas, colocou Ezequiel 9 como algo histórico, algo que já passou. Eles falam isso mesmo, infelizmente. Eles falam isso, infelizmente. Também, nos seguintes minutos, a partir dos 52, 53, tenta enganar o povo de Deus, dizendo que Ezequiel 9 é um capítulo histórico. E vai dizer até os comentaristas, no minuto 50, segundo 34 a 35, vai dizer de forma descarada que Ellen White, os comentaristas e tal, Ellen White, botam Ellen White também no meio, para dar um semblante de verdade a essa falsa teoria. Dizendo, no minuto 50, a partir dos segundos 34, 35 em diante, fala dos comentaristas e coloca Ellen White dizendo que é algo histórico. Ele diz que é algo histórico, quando Ellen White está mostrando aqui que não é algo histórico, algo que vai se cumprir literalmente na casa de Deus. E outro texto que diz, olha só o que diz esse texto aqui de Ellen White, sobre Ezequiel 9. Estudai o 9º capítulo de Ezequiel. Essas palavras se cumprirão literalmente, mas o tempo passa e o povo está adormecido. Se cumprirá como? Literalmente. Se cumprirá futuro. Mas o povo de Deus está adormecido. Sim, adormecido. O povo está adormecido mesmo. Estão dormindo. Juntamente com seus pastores, aqueles que tentam enganar o povo dizendo que é algo histórico, não vai se cumprir do jeito que você está lendo. Cuidado com os fanáticos que dizem que Deus vai matar, vai mandar matar. Gente, leia Ezequiel 9. Leia Ezequiel 9, é algo muito solene. Naquele grande dia, que possamos você e eu ser selados. Ser selados. Inclusive, os nossos dois queridos pastores que fizeram esse vídeo, na minha opinião, com boas intenções, lógico. Com boas intenções de poder explicar e esclarecer algumas coisas, mas acabou se atrapalhando mais do que explicando. Atrapalha mais. Que não tem base. Não tem base. Muitas desinformações, informações inverídicas, que não é confirmada pela história, enfim, um monte de coisa. Não tem base na Bíblia também. Ok? Também, ele não acredita, o convidado, ele não acredita que será um anjo literal que vai fazer o selamento. Olha, ele não acredita nisso. Não acredita que seja um anjo que vai selar os nossos irmãos, que vai nos selar, e não acredita nisso. Eu fiquei com o queixo abaixo. O quê? No minuto 56, no segundo 45. Ele não acredita. Mas o que diz a serva do Senhor, vou ler no Testemunhos para a Igreja, para Ministros, Testemunhos para Ministros, página 444. Enquanto ele não acredita, eu acredito no que diz o Espírito de Profecia e em Ezequiel.
Ezequiel mostra o homem vestido de linho, que é o mais poderoso dos anjos. Ele não vai dizer. No livro Testemunhos para Ministros, página 444. Isso sim é apresentar algo com base. Não com falatórios, eu acho e tal, eu não acredito que seja. Não, não me interessa. Eu quero saber o que diz a palavra de Deus. O que diz a Bíblia. Isso que me interessa, o que diz o espírito de profecia sobre o assunto, não sobre o que diz comentarista, o que diz a igreja. A igreja pode errar, e a igreja já errou. Quantas vezes a igreja não erra? A igreja não é infalível. A palavra de Deus, sim, é infalível. É infalível. Testemunhos para Ministros, página 445, 44 diz: se devem vir cenas como estas, tão tremendo juízo sobre o mundo culpado, onde estará o refúgio do povo de Deus? Onde estarão abrigados até que a indignação haja passado? São João vê os elementos da natureza, terremoto, tempestades, lutas políticas representados como sendo retidos por 4 anjos. Esses ventos estão sendo controlados até que Deus dê a ordem para serem soltos. Não nisto, né? Nisto está a segurança da igreja de Deus. Os anjos de Deus obedecem às suas ordens, controlando os ventos da terra, para que não soprem sobre a terra, nem no mar, nem nas árvores, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. O poderoso anjo é visto subindo do oriente, nascente do sol, que é o mesmo anjo de Apocalipse 7, né? Verso 2. O poderoso anjo é visto subindo do leste, ou nascente do sol. O mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo, ou aquele que é o único que pode dar a vida, que pode gravar nas frontes o sinal ou inscrição dizendo a quem será concedida a imortalidade, a vida eterna. É a voz desse mais elevado dos anjos, é um anjo literal. Ok, no minuto 56, a partir do segundo 45, o pastor convidado, que foi convidado, duvida que seja um anjo literal. Dizem que nós acreditamos, nós ensinamos que vai ser um anjo literal. Não, não nós ensinamos. O espírito de profecia, primeiro, a Bíblia, primeiro, e o espírito de profecia confirma. Se você tem um problema com esses 2 textos, é seu problema. Eu acredito. E me deixe acreditar. Qual é o fundamento da Igreja Adventista? Não é a Bíblia? Crença número 1. Essa crença número 1 é de mentiria? De mentirinha? Ah, não, é sim, nós colocamos, mas tu sabe, não é tanto assim, né? Qual é a outra crença de base para provar os espíritos? Qual é? Não é o espírito de profecia? Então essas 2 crenças estão como de fachada? Só por decoração na igreja? Então, por que essa dúvida ali? E eu sugiro que o pastor, que se diz conhecedor e tal, que estude mais um pouco no assunto, que aprofunde mais e com responsabilidade. Porque o ungido do Senhor, fazendo o que ele fez aí nesse vídeo, terá que responder diante de Deus. Eu não gostaria de estar na pele dele, naquele grande dia. É um anjo literal, sim. É um anjo literal, sim. Vai selar e os outros anjos vão matar. Ezequiel 9. Uhum. Seguindo a leitura. É a voz desse mais elevado dos anjos que tem autoridade para ordenar aos 4 anjos que segurem os 4 ventos até que se realize esta obra e até que ele ordene, que ele, o anjo que vai selar, que ele ordene que o sol tem. Testemunhos para Ministros, página 444. Bom, de passo, esse livro é para vocês 2 aí desse vídeo. Cuidado com a infiltração dos davidianos na IASD, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Cuidado. Nesse vídeo,
Esse livro para vocês, Testemunhos para Ministros, para Pastores, ele está corrigindo essa falácia desse vídeo. É triste. Eu não queria fazer isso, mas vocês me obrigaram a fazer isso. Ok? No minuto 58, a partir do segundo 40, minuto 58, o pastor que foi convidado, ele frontalmente desrespeita comentários claros do espírito de profecia sobre a literalidade de Ezequiel 9, dizendo que não é literal, é simbólico. Eu já li o texto para vocês, eu posso reler outra vez. Estudar o 9º capítulo de Ezequiel. Essas palavras se cumprirão literalmente, não simbolicamente, literalmente. Mas o tempo passa e o povo está adormecido. Outro texto, esse texto está Manuscript Releases, volume 1, página 260. Manuscript Releases, manuscritos inéditos, volume 1, página 260. Isso que diz a inspiração profética na Igreja Adventista. Se um pastor se levanta a dizer, eu não creio, é simbólico, olha, os comentaristas estão unânimes para dizer que é algo simbólico. Não creia neles. Povo adventista, não creia em pastores que contradizem a Bíblia e o espírito de profecia. Fiquem com o escrito está. Fiquem com o escrito está. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Melhor obedecer a Deus do que obedecer a comentaristas bíblicos. Porque às vezes eles mesmos não concordam entre si. Como pode um pastor ordenado que diz crer em Ellen White, que trabalha no departamento de publicação, que diz crer nessas publicações de Ellen White, e aí vai fazer um vídeo, ele conscientemente, ele sabe, recebeu o estudo, ele viu os textos, mas ele voluntariamente decide combater e decide ser um enganador. Misericórdia. Como assim um enganador? Claro, engana o povo. A Bíblia diz um anjo, e diz que não é um anjo literal. Ele não diz que é assim, o mais poderoso dos anjos. A Bíblia diz que Deus vai fazer o selamento, ele não confirma, sim, será literal. Deus vai sim selar e destruir os ímpios. Não, não é bem assim. Imagina, é uma coisa já do passado. Pode haver uma aplicação espiritual, tipo uma matança espiritual, uma coisa espiritual, mas não é bem assim. Ele se torna um enganador. E depois diz, olha, esse pessoal da vara, cuidado, eles estão infiltrando a igreja, enganando vocês. Cuidado, estão fazendo uma obra sorrateira na surdina. Que na surdina? 21 de outubro, fui lá na FAAMA, eu e outro irmão apresentaram a mensagem, não me deixaram entrar, 21 de outubro de 2021, 21 de outubro de 2021, eu fui na FAAMA, me barraram, não deixaram entrar na sala para explicar Ezequiel 9, o outro irmão entrou, deram acho que 20 minutos, eu fui na associação lá, na Ananindeua, lá na BR, a associação que fica lá, bem na BR, lá na geral, indo para Belém, na Grande Belém, lá na Associação Adventista, sentei com 4 pastores, explicando Ezequiel 9, explicando a Pedra de Daniel. Depois, o irmão que me acompanhava perguntou, dizia, vocês veem alguma coisa, algum erro ali nessa apresentação do irmão? O que eles falaram? Baixaram na cabeça, disseram que não. Hoje eles podem dizer que não fui, que foi uma coisa na surdina, sorrateira. Eu fui sim, eu me dei a cara, eu sim me apresentei sim. Pare de falar mentira ao povo adventista. O irmão Leonel não tem medo de enfrentar a heresia com a palavra de Deus. Só que eu não vou entrar em vãs discussões quando alguém vem me perguntar, fazendo perguntas assim, prepotentes, arrogantes, eu não vou responder. Mas se alguém diz assim, olha, me apresente um estudo, eu vou sentar-te, eu vou te ouvir, eu apresentarei, sim, seja com quem for, seja dos grandes pastores, dos pequenos, de simples membros, diácono, diaconisa, ancião grande, ancião pequeno, eu apresentarei, sim. Pare de estar dizendo, olha, ele está fazendo uma obra na escondida. Agora, por que não faz uma live? Por que não faz um podcast?
uma live falando de Ezequiel 9, da Bíblia no Espírito de Profecia. Não com acusações, não com invenções, achismo, olha, a arqueologia diz, o hebraico diz e tal. Não, 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 não venham com essas conversas. Venha com a palavra de Deus. Crença número 1 dos adventistas diz que a Bíblia é a voz infalível, é a autoridade infalível para a igreja. Nela, na Bíblia, que encontramos a verdade. Nela. Que é isso? Que diz que ele está fazendo um trabalho assim, sorrateiro, na surdina, tentando enganar os irmãozinhos e tal, e ninguém sabe. Ninguém sabe? O que eu estava fazendo eu lá na FAAMA, na Faculdade Adventista? E por que não me deixaram entrar? 10 pastores, entre eles teólogos, grandes teólogos aqui no Pará, em Belém. Não, esse não vai entrar não, esse não, porque eu já tinha apresentado um estudo para 4, não acharam nada. Aí fizeram outra reunião no dia 21 de outubro de 2021, FAAMA, Belém. Está registrado, está na Câmara de Segurança, em tudo. Recebemos o convite, dizendo, e não me deixaram entrar. E segundo o relatório do irmão que entrou, ele diz assim que eles dizem que não, Ezequiel 9 é simbólico, tudo é simbólico, tudo. E o irmão lia esses textos. Ezequiel 9 se cumprirá literalmente. Não, irmão, não vai se cumprir assim. Não, irmão. Aí vem, né? O irmão fica dizendo que sim, que crê no Espírito de Profecia, e eles ficam dizendo que a igreja não ensina assim. Tá tudo bem. A igreja não ensina assim, então eles ficam com o que diz a igreja, o que dizem teólogos, tudo bem. É o direito deles. Mas, um dia, vão responder. Por que pregavam Ellen G. White de mentirinha? Não, eles não vão responder diante de mim. Quem sou eu? Sou também réu do juízo, né? Eu serei julgado, eu não sou juiz. Mas um pastor que se diz trabalhando no departamento de publicação, como eu apresentei diante dele, sentado ao lado, na minha frente, outro pastor secretário da associação, e 2 pastores distritais, mais um irmão. E apresentei, falei. A única coisa que dizem, quem preparou esse material? E fui eu que preparei, né? Estudei a mensagem e preparei o material de PowerPoint. E o irmão diz assim, vocês veem algum erro aí nessa mensagem aí que o irmão apresentou, que acabou de apresentar? Não, a gente vai analisar e tal. Tá, eu fiquei esperando até hoje os erros do estudo. Só que depois eles se levantaram contra o irmão, né? O irmão que me levou lá, fizeram fraude para, né, excluir ele, né? Isso é vergonhoso falar isso. Vergonhoso, é uma vergonha. Conseguiram fraudulentemente, não sei bem em português, excluir o irmão. E hoje eles estão dizendo que nós estamos fazendo um trabalho sorrateiro. Sorrateiro? Para com isso. Sorrateiro? Na surdina? Não. Nós temos a mensagem do selamento para nossa amada igreja adventista do 7º dia. É a igreja do Senhor. São as ovelhas do Senhor. O risco de almas sinceras, inocentes, que creem em vocês, ungidos do Senhor, e que distorcem, pegam os textos do Espírito de Profecia, querendo dizer não é bem assim, não vai ser bem assim, e o povo acredita no que vocês dizem. Muitas almas se perderão por causa dessas distorções. Eu não estou distorcendo, eu creio no que está escrito. É uma alma triste que está gritando, tentando resgatar, querendo dizer, pessoal, vai haver um juízo, ela não é de temos que estudar, até de joelho. A única profecia que ela orienta, ela ordena de estudar de joelhos diante de Deus e que se cumprirá ao pé da letra. Aí você vê ungidos do Senhor usando os meios de comunicação que poderia ser usado para divulgar a clara, pura verdade de Deus. Eles estão usando esses meios de comunicação para dizer ao povo inverdades. Oh, meus queridos, eu vou finalizar tocando outro assunto aqui. No minuto 1h03, o pastor convidado diz que é um movimento sorrateiro, escondido, que o movimento lá de Victor Utef, nos anos 30, 40, 50, não prosperou. Ele falou isso na ignorância.
ou talvez na maldade. Ou na ignorância, porque não sabe, mentiu, sem saber. Ou sabia e ele falou, mentindo mesmo, fazendo uma maldade. Duas das coisas, ignorância ou deliberada maldade. Não sei qual, mas que falou uma mentira, sim. Ou pela ignorância ou pela maldade. Aí você digita lá, Wikipedia em inglês. Shepherd's Rod. Shepherd's Rod. Vara do pastor. Colocar History of the Shepherd's Rod. History of the Shepherd's Rod. Eu coloquei em inglês. Porque no português não aparece toda a informação. Eu coloquei History of the Shepherd's Rod. In English. Coloquei em inglês. Eu coloquei assim no Google. Apareceu toda a informação. Aí, para a sua informação, suposto conhecedor da vara que estudou, entrevistou, sabe o que diz Wikipedia? E sabe o que diz também? Os registros dos irmãos que estavam lá, os registros estão todos em Waco, Texas. Comprovado pela Wikipedia, que investigou sobre o movimento davidiano de Victor Utef. Sabe o que falou? Para a sua informação, talvez o senhor não sabia disso. O auge da força e da atividade dos davidianos ocorreu no início da década de 50, de 1950, em meados da década de 1950, seus assinantes regulares, alunos e devotos podem ter chegado a cerca de 100 mil em todo o mundo. Em todo o mundo, 100 mil. Numa denominação que ainda não contava com tantos membros, mas tinha 100 mil adventistas, entre devotos, alunos, assinantes regulares e outros simpatizantes, né? 100 mil. Só em Texas, né? Porque é escondido, sorrateiro. Mentira e mais mentira. Ou por ignorância, porque não sabe. Ele não sabe o nome da esposa do coisa. Não sabe. Não sabe em qual localidade começou o movimento. Falou que Waco, Texas, que é mentira. Não sabe a magnitude da obra que Victor fez em poucos anos. Mais ou menos em 20 anos, conseguiu mais de 100 mil membros em todo o mundo. Agora, eu quero saber qual pastor aí, né, que pode levantar, olha, eu em 5 anos eu consegui 50 mil membros. Ou em 20 anos consegui 50 mil membros. Mas aqui, para a glória e honra de Deus, quando o Victor morreu, a mensagem tinha mais de 100 mil membros em 1955. Em todo o mundo, inclusive no Brasil. Temos registros que a mensagem estava em Rio de Janeiro. A família Souza. Não sabe qual é, quem é. Não sabemos quem são. O endereço se perdeu, não sabemos hoje. Mas está ali, registrado. 100 mil em todo o mundo. Mais de 100 mil membros. Aí ele, na sua ignorância, logo não pesquisou a fundo o assunto e quis se passar por conhecedor. Olha, eu estudei, fiz entrevista e tal, e lá. Aí fala muitas inverdades. Com o intuito, na opinião deles, é para ajudar os irmãos, para não cair. Isso é louvável, para não cair em heresia, em coisas, barcos furados e doutrinas que não tem nada a ver. Isso foi o intuito, né, desses dois pastores. Né? Isso é bom. Mas tem que fazer com a verdade, tem que falar a verdade, tem que falar a verdade. Tem que crer no Espírito de Profecia, mostrar o que a Profecia diz. No minuto 8, 1 hora e 8 minutos, mentiu, dizendo que não queremos estudar. Não queremos estudar, e o que eu estava fazendo na fama? O que eu estava fazendo na fama? Oh, meus queridos. E no final vai falar do dízimo e oferta. Mas o tempo nosso acabou agora. Mas eu vou ler uma coisa para vocês. Qual é o intuito do dízimo? Malaquias vai dizer por quê. Porque ele citou Malaquias 3, né? Só que eu estava esperando que ele leia Malaquias 3 e explicasse. Malaquias 3:10. Com isso termino. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos para que haja... Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos para o armazém. Okay? Algumas Bíblias dizem para a casa do tesouro. Para o armazém. Storehouse. The storehouse. Armazém. Onde se armazena. Tu vai dizer por quê? O que se armazena ali? Para o armazém,
para que haja alimento na minha casa. E provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção que não haja lugar, espaço suficiente para recebê-la. Qual é o propósito de trazer o dízimo? Tem que trazer para o armazém, the storehouse, armazém onde tem o alimento, para que haja alimento. Para que haja alimento. O dízimo do Senhor é para que haja alimento espiritual primeiro, e talvez alguma ajuda, né? Porque o segundo dízimo parece, porque o dízimo aqui está em plural, todos os dízimos. Primeiro e segundo dízimos. Porque são 2 dízimos. Ganhou R$100, R$10 para, né? Dízimo para os levitas, os pastores, né? Os ministros do Senhor. Eles têm que receber esse dinheiro para que eles sempre tenham alimento para as ovelhas. Alimento espiritual. Eles que têm alimento para as ovelhas. Não pegar dízimo, oferta e amém. Cadê as visitas? Não aparecem. Cadê o pastor para alimentar? Também não aparecem. Não tem tempo. Não tem tempo para visitar. Não todos, mas a maior parte. Sempre tem tempo, reunião na associação, reunião isso, reunião lá, reunião comissão, reunião. E as ovelhas. Além disso, estamos nos aproximando do grande e terrível dia do Senhor, do próprio profeta Malaquias, e as ovelhas não estão recebendo o alimento para escapar esse dia. O alimento espiritual sólido para poder escapar o grande e terrível dia do Senhor. Aliás, se você pergunta para alguns, tu diz, qual é esse grande e terrível dia do Senhor? Muitos pastores vão dizer, não, esse é o dia da volta de Jesus. Não é só isso. Leia a Bíblia, leia o Espírito de Profecia e você descobrirá qual é esse grande e terrível dia do Senhor que está em Malaquias. E que o povo deve estar preparado para escapar. E para escapar, as ovelhas precisam receber o alimento sólido para poder escapar. Isso é bem simples. Agora eu vou dizer uma coisa. Se uma ovelha do Senhor Jesus, devolve seu dízimo e oferta na igreja e não recebe nenhuma visita, nenhum alimento espiritual sólido, só o leite, desde que entrou leite, e uma página lá da escola sabatina que ela mesma tem que comprar, não que a igreja dá. Tem que comprar a escola sabatina. Tá, tudo bem, eu também compro. Tu tem que ler a tua lição, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não recebe visita para alimentar. E às vezes, ao invés de receber visita para alimentar, quando eles sabem que essa ovelha está se despertando para começar a buscar o alimento sólido, essa mesma ovelha é perseguida. A própria ovelha é perseguida. Somente porque quer acordar. Estudar o 9º capítulo de Ezequiel. Essas palavras se cumprirão literalmente, mas o tempo passa e o povo está adormecido. Manuscritos Inéditos, volume 1, página 260. Ezequiel 9 está chegando. O povo está dormindo. E alguns que querem acordar são perseguidos. Cadê o alimento? Eu não tenho problema com os dízimos. As ovelhas não têm problema com dízimos. O problema aqui, Malaquias, porque muitos usam Malaquias, mas Malaquias diz para que haja alimento. Nós estamos só preocupados para pregar o evangelho fora. E as ovelhas de dentro que sustêm vocês? Cadê o alimento deles? Não demos ouvindo a voz de Deus. Já passaram, foram batizados. Estão a salvo. Estão a salvos com leite? Com leitinho? 5 anos, leite. 10 anos na igreja, leite. 20 anos na igreja, leite. Tem alguns que fazem profecias. Olha, o decreto vai sair, talvez vai sair este ano. Aí passa um ano, o decreto não sai, eles têm que corrigir, ou dizer, olha, a gente não quis falar isso e tal. Porque nem isso muitos não sabem. O decreto não sairá sem antes Deus selar os seus 144 mil. Antes do sopro dos 4 ventos, ela não diz que esses ventos são lutas
lutas políticas, muitas desgraças, tempestades, mas no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 152, volume 5, página 152, ela nos deixou bem claro que esses ventos representam o tempo onde não poderemos comprar ou vender, que é o sopro dos 4 ventos. Mas o que acontece antes? Os 144 mil são selados antes do sopro dos ventos, antes do decreto proibindo os homens comprar ou vender. E o que vai acontecer quando sair esse decreto? Vai haver uma grande e magna pregação em todo o mundo para tirar o povo de Deus na Babilônia e trazê-los na igreja do Senhor na sua fase triunfante. Então dizer que a mensagem da vara do pastor é contra pastores, é contra a igreja, é uma mentira. A vara do pastor é uma mensagem que vem para preparar o povo com o alimento sólido que muitos não acreditam, que muitos não querem aceitar, que muitos querem dizer que não é bem assim, a igreja não prega assim. Estão seguindo a igreja, enquanto nós, os verdadeiros adventistas, que cremos nas crenças adventistas, cuja, número um das crenças, que a Bíblia é a voz autoritativa, infalível. Olha, e não diz que é a voz de Ted Wilson, que é o presidente da igreja, é a voz do secretário e tal, a voz do vice-presidente da união ou da divisão. Não. As crenças dizem, número 1, olha, a primeira crença não fala nem do sábado, ou do santuário, ou da trindade. A primeira crença já logo fala da Bíblia, porque nela encontramos o alimento que muitos pastores não querem dar às ovelhas. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Oh, meus queridos irmãos pastores, não vejam esse vídeo como um ataque. Veja como um alerta, igual quando eu vi o vídeo de vocês. Eu até agradeci a Deus, porque vocês estão também dando a voz de alerta falando da vara do pastor, falando da palavra davidiana, falando do selamento. E através disso, algumas pessoas vão se despertar. Vai dizer, que é essa coisa aí, davidiano? Que é essa coisa, vara do pastor? Eu quero ver, eu quero saber pesquisar. Quem sabe alguns vão pesquisar e vão encontrar a verdadeira, os verdadeiros fatos, não os fatos distorcidos do vídeo. Fatos distorcidos, que não é um anjo literal, Ezequiel 9 não é literal, e que a mensagem é contra a igreja, e que Victor Utef recebeu luz acima dos profetas, que é um absurdo e nunca falou isso. Que a mensagem começou lá em Waco, nos anos 1930, quando na verdade começou em Los Angeles, Califórnia. Aí que começou, não em Waco, Texas. Tem que se informar primeiro. Irmãos, temos que fazer um trabalho sério. Que Deus abençoe o seu povo, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abra os olhos dos seus ungidos, que eles possam ver que Ezequiel 9 está chegando, não é uma brincadeira. Leia, por favor, leia, vocês que estão ouvindo, leia o capítulo 23 de Testemunhos para a Igreja, volume 5. Leia isso aí. Leia capítulo 23, Testemunhos para a Igreja, volume 5. Leia Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266 e 267, que ela nos explica que a última obra que Deus vai fazer é o selamento dos 144 mil. Ela cita Ezequiel 9, verso 4, Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266. Na página 267, ela vai falar do massacre geral, dos que não vão ser selados. Então, não são os davidianos que estão dizendo que haverá uma matança de Ezequiel 9. Os próprios livros de Ellen White pregam isso. E que temos que estudar essa profecia de joelhos. Se você não acredita, mas não importa, essa profecia há de se cumprir do jeito que Deus determinou. Não do jeito que você quer ou que eu quero, mas há de se cumprir. Que Deus nos abençoe agora, que estamos aproximando no sábado. Que Deus nos abençoe ricamente em nome de Jesus. Essa é a minha oração pela Igreja de Deus, para que possamos nos acordar, despertar como sou homem, abraçar a verdadeira mensagem, a mensagem poderosa, que não é contra vocês, meus pastores, não é contra a Igreja Adventista, não é contra ninguém, mas a mensagem de alerta, de advertência, que muitos não querem que o povo de Deus acorde. Que Deus tenha misericórdia da sua amada igreja, em nome de Jesus. Amém.